Eu estou gravando este vídeo dia 1º de novembro de 2022 e por estarmos em novembro novamente, estamos vendo mais uma vez a maioria das pessoas, ou pelo menos um número muito grande de pessoas, deixando tudo para o ano que vem, seus sonhos, seus projetos, seus desejos. Já estão falando muito a respeito do Natal, só que o Natal pagão, né? Eu creio que a maioria das pessoas está rejeitando ou está desprezando o Natal verdadeiramente cristão, que é a vinda de Jesus a este mundo para cumprir a missão de morrer em nosso lugar, entregar sua vida em nosso favor, e estão se apegando excessivamente ao Natal pagão, que é aquele Natal do Grinch, dos Três Espíritos, as lendas, né, que o pessoal costuma divulgar muito, Papai Noel, árvore cheia de bolinhas coloridas. E também é um mês que deveria ser, né, oficialmente o mês, a cor oficial deveria ser azul, por conta da prevenção ao câncer de próstata, só que na prática a cor de outubro é a cor preta, porque é o mês em que colocam black em tudo, Black Friday, Black Week, Black Month, Black isso, Black aquilo, é tudo preto. E o que acontece? Eu decidi gravar esse vídeo, eu estava pedindo a Deus o tema para o vídeo devocional, o primeiro vídeo devocional de novembro, porque nós ainda estamos numa fase muito tensa, muito difícil no nosso país, porque o período eleitoral ainda não acabou, embora as eleições já tenham acontecido, mas o período eleitoral ainda não acabou porque ainda não aconteceu a diplomação. Estamos num período terrível de guerra espiritual, porque eu acredito que nunca na história do Brasil as eleições, a escolha dos nossos representantes na política teve um caráter tão forte, tão pesado no mundo espiritual, que já tivemos eleições muito tensas, já tivemos guerras, já tivemos conflitos, já tivemos situações terríveis, já tivemos ditadura, já tivemos golpe, tivemos tudo, mas nunca na história do Brasil tivemos um período tão turbulento no mundo espiritual, no campo espiritual. E somente entende isso quem entende realmente o que está acontecendo, quem vive de acordo com a orientação do Espírito Santo de Deus, quem está por dentro do mundo espiritual. E aí eu decidi, né, eu estava, antes de vir para o trabalho, eu assisti, compartilhei, né, e como faço de segunda a quinta-feira, esse vídeo que está aqui, que é do um vídeo gravado domingo passado, no último domingo, dos jovens, dos adolescentes da nossa igreja, cantando a música lá da Hino da Vitória, gravado pela Cassiane, cuja letra realmente tem a ver com o momento que nós estamos vivendo. E Deus colocou no meu coração um texto bíblico que eu já li numa pregação. Eu deixarei na tela final deste vídeo a pregação que eu fiz com base nesse texto, que está lá em Êxodo 14. Nessa pregação eu li principalmente o versículo 14, mas eu lerei o capítulo 14 de 1 a 14. Diz assim o texto: Então falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem, que se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Só para resumir, contextualizar, o que aconteceu? O povo de Israel ficou 430 anos no Egito, né, os descendentes de Israel, de Jacó no caso. José estava lá, tudo, promoveu toda aquele, né, teve os 7 anos de fome, depois teve os 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome, conforme a revelação que tinha sido dada a ele por Deus. Aí José, de escravo, foi prisioneiro, foi promovido para governador. Aí ainda durante os 7 anos de fome, José se revelou, né, os irmãos de José descobriram que ele estava vivo, foram até Canaã,
e a convite de José trouxeram toda a família, né? Inclusive o próprio Jacó foi para o Egito, tudo. Aí o povo de Israel ficou 46, 30 anos no Egito, nas regiões principalmente nas regiões, né, lá no delta do Nilo, né? Ramsés, Sucote, aquela região, Gósen, terra de Gósen, né? Que é a terra mais fértil do Egito, lá onde fica mais ou menos o delta do Nilo. E o Egito é um país idólatra, né? E o povo ficou sob escravidão, regime de escravidão muito pesado. Aí clamou a Deus. Aí Moisés tinha ficado seus primeiros 40 anos no Egito. Aí após matar um egípcio para defender um hebreu, ele fugiu para Midian, ficou mais 40 anos em Midian. Teve a visão lá da sarça ardente, foi enviado por Deus juntamente com Arão até o Egito. Aí teve as 10 pragas. Aí Faraó permitiu, após a morte dos primogênitos, que é a 10ª praga, Faraó permitiu que o povo de Israel saísse do Egito. Saiu, e em vez de pegar o caminho mais curto, que era pela região dos filisteus, que hoje é a faixa de Gaza, que seria para não ter que dar de cara com os filisteus, aí Deus fez com que eles pegassem o caminho mais longo, que é em direção à Etiópia. Aí ficaram em frente ao Mar Vermelho. Continuando aqui o texto, no versículo 3: Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios os perseguiram-nos, todos os cavalos de Faraó e seus cavaleiros e seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pierote, diante de Baal-Zephon. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixem-nos que sirvamos os egípcios, pois que melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. E aqui o texto-chave, que é Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O que nós estamos vivendo hoje, no Brasil, hoje, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo? Os caminhoneiros estão bloqueando as estradas, está havendo um clima muito pesado, muito tenso. Eu não estou acompanhando as notícias, né? Porque infelizmente no Brasil não dá para confiar na maioria dos órgãos de notícia, porque a maioria das páginas na internet de notícias, dos jornais, a mídia de uma maneira geral, a maior parte da mídia é partidarista, enfim. Eu inclusive saí do Twitter, eu estou fazendo jejum de Twitter durante uma semana, no último domingo, né? Assim que eu soube o resultado das eleições, eu decidi me abster do Twitter por uma semana. Eu só voltaria a acessar o Twitter no domingo, quando esse vídeo for publicado. Eu já teria voltado ao Twitter. Então eu decidi fazer jejum de uma semana de Twitter, porque o que aconteceu? A militância de esquerda usou o Twitter colocando aquelas frases, aquelas menções de letras maiúsculas, destruindo a reputação do atual presidente e fazendo outras menções com o objetivo de destruir a reputação do atual presidente. E a própria plataforma colaborou para que fosse possível o resultado que nós tivemos no último domingo. Pouco antes das eleições, o Elon Musk oficializou a compra do Twitter.
mas não deu tempo, não adiantou, porque o Twitter continua sendo majoritariamente de esquerda, majoritariamente contra o atual presidente. Então está acontecendo um ambiente muito pesado, muito tenso no Brasil. Muitas pessoas estão preocupadas, estão tensas, aflitas, angustiadas. Muitos estão apavorados, com medo que o pior aconteça. Mas eu tenho visto vídeos de vários servos de Deus, de várias pessoas tementes a Deus, inclusive o vídeo do Marconi Lessa, que eu deixarei aqui também, que eu acabei de assistir, que é uma confirmação do assunto que eu estou falando aqui agora, né? Deus confirmou o assunto que eu deveria tratar aqui agora, que eu deveria falar sobre Deus atuando quando tudo parece fora de controle, quando tudo parece perdido, quando tudo parece que dará ruim, né? Que acontecerá uma tragédia, uma catástrofe, uma guerra. Mas Deus continua no controle de tudo. A mão de Deus continua sobre o nosso país. Se for da vontade de Deus que venhamos a passar por um período de perseguição, um período de opressão, de repressão, com perseguição oficial, inclusive, contra os cristãos. Amém. Eu sei que é difícil, né, imaginar o Brasil na mesma situação de outros países como Venezuela, Colômbia, Chile, Argentina, Coreia do Norte, os países da janela 40, onde é proibido falar o nome de Deus, proibido falar de Jesus. Mas se tivermos que passar por isso para que o Evangelho cresça, para que a igreja no Brasil cresça, se desenvolva, se fortaleça, porque é notório na história, ao longo da história, na igreja primitiva aconteceu isso, em outros vários momentos na história da igreja isso aconteceu. Os períodos em que a igreja mais cresceu, se desenvolveu, se fortaleceu, foi justamente os períodos de perseguição. Então, se tivermos que passar por isso para nós crescermos, para que haja um verdadeiro avivamento do Brasil, amém, devemos esperar em Deus. Quando a nossa parte nós fizemos, nós votamos naquele candidato que nós acreditávamos ser, que eu acredito que ainda é a favor dos mesmos ideais que os nossos, contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra a liberação das drogas, a favor da liberdade, a favor da família, a favor da pregação do Evangelho de Cristo. Mas infelizmente não aconteceu. Mas devemos entregar nas mãos de Deus, devemos que a nossa esperança deve estar em Deus. Nosso foco deve continuar sendo em Jesus. E o texto que o Marconi Lessa leu nesse vídeo, ele leu o Salmo 46. E eu quero destacar aqui no Salmo 46, eu quero destacar o versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Então, quando a ansiedade toma conta de nós, ansiedade, o medo, o pavor, o pânico, o desespero, a falta de esperança, devemos nos apegar com Deus. E eu quero mencionar aqui apenas mais duas situações que ocorreram ao longo da história do povo de Deus, que está registrado na Bíblia. Se você quiser, eu não deixei referência aqui porque são referências longas, e você pode pesquisar se quiser, pesquise na sua Bíblia, aqui mesmo, ou mesmo na internet, no Google, enfim, sobre o que aconteceu com Josafá e o que aconteceu com Ezequias, dois reis de Israel, o rei Josafá e o rei Ezequias. Josafá, ele tinha se aliado com Acabe, né? Tinha oferecido, se não me engano, o filho de Josafá, se casou com a filha de Acabe, enfim. O rei de Judá e o rei de Israel se aliaram. Aí veio Micaías profetizar contra Acabe, Acabe morreu, Josafá foi salvo e tal. Aí, depois de um certo tempo, veio um grande exército, se não me engano, os midianitas, os amonitas e mais um outro povo lá, que se uniram num exército numeroso para guerrear contra Josafá. Josafá temeu,
apregou o jejum em todo Judá, orou a Deus, tudo. Aí, se não me engano, Jaziel, já o nome do levita, né, que o Espírito Santo tomou conta dele e falou que o povo de Israel não precisaria lutar, que a batalha seria do Senhor e tal. Aí o exército saiu, né, Josafá, acho que no dia seguinte, Josafá pôs o exército para ir em direção ao exército inimigo, só que na frente do exército tinha um coral cantando grande assim, sua misericórdia para sempre, uma coisa assim. E o exército inimigo se matou, né, os inimigos guerrearam uns contra os outros até que não sobrou nenhum vivo. Na hora que o exército e o coral chegou lá onde estava o exército inimigo, não havia mais ninguém vivo. E outra situação, que é do rei Ezequias, Senaqueribe pretendia invadir Judá, invadir Jerusalém, né? E o reino de Judá mandou cartas ameaçando, dizendo que quem seria o Deus que o livraria, uma coisa assim, fazendo uma afronta mesmo ao Deus de Israel, de Judá. Aí Ezequias temeu muito, né, porque já tinha ocorrido, né, a queda de Samaria, o reino de Israel já tinha caído. Aí o Senaqueribe estava vencendo contra Judá, o reino de Judá, o reino do sul. E aí Ezequias temeu, orou muito, clamou a Deus. Aí o profeta Isaías, né, profetizou a vitória do povo de Israel. E aí no final o anjo do Senhor matou acho que mais de 130 mil soldados de uma só vez. Senaqueribe conseguiu fugir e já lá em Nínive, se eu não me engano, acho que foi Senaqueribe estava orando ao Deus dele, os próprios filhos de Senaqueribe mataram. Então, ou seja, quando tudo parece fora de controle, quando tudo parece perdido, Deus vai lá, intervém e age na história. E eu quero repetir aqui o que aconteceu em 1962, a crise dos mísseis de Cuba, quando tudo parecia perdido, que o mundo acabaria numa guerra nuclear, que foram encontrados mísseis lá em Cuba, que o Khrushchev lá da União Soviética tinha mandado, aí o Kennedy, que era o presidente dos Estados Unidos, se reuniu com o gabinete dele. Durante 13 dias o mundo correu o risco de acabar, de ser destruído. E aí até que, surpreendentemente, o Khrushchev mandou retirar os mísseis de Cuba. Então Deus é soberano sobre a história. Quando tudo parecer perdido, quando tudo parecer, né, e agora, acabou, já era, não tem mais jeito, mas Deus vai lá, intervém, Deus age. Então, quando você faça o que você puder, claro, sempre segundo a orientação de Deus, segundo a orientação do Espírito Santo, faça a sua parte. Você fez a sua parte, fique tranquilo, fique em paz, não se amedronte, não se desespere, porque o que estiver fora do seu alcance, o que estiver fora do nosso alcance, Deus agirá, Deus tomará providências. Então devemos descansar, devemos confiar em Deus, devemos crer no poder de Deus, que Deus é soberano, Deus é justo. Se tivermos que passar por perseguição, se tivermos que passar por afronta, por opressão, repressão, devemos aceitar isso como uma correção de Deus, como o juízo de Deus sobre essa nação, porque o Brasil tem 4 pecados. O Brasil cometeu 4 pecados, praticamente os mesmos pecados que fizeram com que uma geração inteira de Israel não entrasse na Terra Prometida, que os pecados da idolatria, da rebeldia, da murmuração e da idolatria, da murmuração, da rebeldia e da promiscuidade. Então isso mesmo, são 4 pecados: murmuração, rebeldia, promiscuidade e idolatria. Então, se tivermos que passar por isso, que Deus nos ajude, que Deus nos dê coragem, que Deus nos dê forças, que Deus faça com que a igreja se fortaleça, se una, para alcançarmos almas para Jesus, porque mesmo no ambiente de perseguição nós podemos sim ser celeiro do mundo, ser celeiro de missionários, levando missionários para o mundo todo. Então que Deus nos dê força para suportar isso, aconteça o que acontecer de agora em diante. E se você sente que alguém precisa ouvir essa mensagem, manda esse vídeo para essa pessoa, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, coloque os seus favoritos, inscreva-se no meu canal e mande esse vídeo para o maior número possível de pessoas. Deus abençoe e até depende se quiser.